Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui, o Leandro Mendes. Bem-vindo ao canal e hoje eu vou falar sobre fé, tá? Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé não tem como se mover, né? Primeiro, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de um fato que não se vê. Por exemplo, você tem a certeza que você vai se levantar, né? Você tem a certeza que você vai se levantar. Você espera que você vá se levantar. Você pensou, né? E a convicção de um fato que não se vê. Você espera que você vai se levantar e você tem certeza, convicção, é um fato que você vai se levantar. Por quê? Porque você levanta. Você pensou que ia levantar, você sentiu que você ia levantar e o teu corpo se moveu, te levou a uma ação. Então, isso é fé. Você teve uma motivação, né? A fé, a certeza, te levou você a tomar uma ação, que é se levantar. Então, existe a fé natural, né? Que você sabe que o sol ele vai nascer, você sabe que o ônibus ele vai passar, enfim. Quando uma pessoa perde a fé, ela perde a motivação de viver. Depressão é a ausência de fé. Ela não tem fé mais em nada e nem mais em ninguém, nem nela mesma. Então, ela não tem esperança, ela não espera nada, né? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, ela não tem mais esperança, ela não espera. Então, ela não está usando a fé. Tá bom? É só para esclarecer o que é fé. Fé. Fechou? E a fé, ela vem de ouvir. A fé, ela vem de ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé sobrenatural, ela vem de ouvir a palavra de Deus. A fé sobrenatural. Porém, a fé, ela vem de ouvir palavras. Se você anda com pessoas que só falam coisas negativas, destrutivas, pessoas pessimistas, elas estão usando a fé delas negativamente. Ela também está usando a fé. Por quê? Porque ela vai pensar algo negativo, ela vai sentir algo negativo, automaticamente vai acontecer algo negativo. Porque ela está usando a fé dela. Ela está atraindo aquilo para ela, né? Ela está usando a energia negativa. Consequentemente, vai acontecer algo negativo na vida dela. Eu não sei se você já conheceu ou você mesmo já pensou tanto em algo que... isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Ele ficou com medo, né? Aquele medo, e de tanto não pode acontecer, acabou acontecendo. Por quê? Porque você usou a sua fé negativamente. Da mesma forma, quando você anda com pessoas positivas, né? Que só pensam para frente, automaticamente você vai usar a sua fé positivamente. E tem uma grande probabilidade daquilo se cumprir. E eu vou explicar nesse vídeo o porquê que não se cumpre as coisas. O porquê que não tem resultado. O porquê que muita gente até tem fé, usa fé até um determinado momento, mas ela não vê resultado. Ela não consegue concretizar. Ela não consegue finalizar. Não tem o resultado da fé dela. Não tem. Entende? Esse vídeo é muito importante, você preste bastante atenção para você entender o porquê que talvez a sua fé não está te trazendo uma resposta. Você não está satisfeito, você não está contente, né? Você não está dando fruto. Porque o que importa de verdade é o resultado. Não é verdade? É o resultado. É o resultado. Não adianta você pensar positivamente, sentir e aquilo não se tornar uma realidade. Então, para que se torne uma realidade, a sua fé, fique até o final do vídeo. Tá? Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Então, você tem que estar em ambientes onde venham te levar a agir uma fé positiva.
você vai ter que sondar aonde você anda, com quem você anda, o ambiente, as palavras. E se você anda com pessoas negativas, pessimistas, você vai ter que se afastar delas. Porque por mais que você pense ou tente pensar positivo, se você ouve muita coisa negativa, vai ficar no seu inconsciente e automaticamente você vai usar a fé até sem perceber negativamente. Porque a fé vem pelo ouvir. Então você tem que ouvir palavras boas que te para frente, suba de nível. Então, primeiro dica, primeiro tópico. Se você quiser, você até escreve, para depois você ler. Você escreve, porque senão você esquece, tá? É tipo um estudo. Tudo que você ouve, você só vai gravar 10%, mas se você escrever, aí tem uma grande probabilidade de você lembrar. Então, primeira dica, troque de ambiente. Veja se o ambiente que você está é bom. Tanto no trabalho, as pessoas. Tem pessoas que eu sei que você não vai poder se afastar, mas você vai poder se controlar, não dar ouvido ao que elas falam. Tá? Beleza? Ambiente. Segundo, quando você começar a ouvir palavras, essas palavras elas vão entrar na sua mente, no seu cérebro, ele vai processar. Depois que você ouviu, já era. Ele vai processar se aquilo tem possibilidade. Vamos supor que você está com uma dificuldade financeira tremenda, né? Cheio de dívida, desempregado, tá? E todo problema é resolvido pela fé. Eu estou dando o exemplo na vida financeira, mas pode ser na vida sentimental, em qualquer área, tá? Vamos supor que você está lá, desanimado, desempregado, dívidas, a compra já acabando, né? E filho, e a tua cabeça a mil, né? A mil, sendo que você ouve assim, ó, Deus, ele é pai e ele é dono do ouro e da prata. Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai abrir uma porta para você. Creia, confie, né? Confie. Isso que você está passando tem um propósito. Aí você ouve aquilo e você decide crer, né? Você deixa essas palavras entrar na sua mente, né? Poxa, é verdade. Você ouve, tudo passa, isso vai passar, né? Isso vai passar. Então, a sua mente capta todas as palavras positivas que você ouviu referente à vida financeira. Você permitiu que entrasse na sua mente. Esse é o primeiro estágio da fé. São 3 estágios. O primeiro estágio da fé é a palavra entrar na sua mente. Então, aquela palavra positiva entrou na sua mente. Então, você começa a olhar para as pessoas que conseguiram, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a tanta gente sofrendo, você olha para quem conseguiu. Então, você vai começar a crer que para você tem chance, que para você tem possibilidade, que para você tem jeito e que uma porta de emprego realmente ela vai se abrir. Então, você já vai dormir com a consciência mais tranquila. Porque os pensamentos negativos, eles já saíram. Você já usou a fé no primeiro estágio. Quando você acordou de manhã, você já acordou já bem disposto. Por quê? Porque não, hoje eu vou mandar para todos os meus amigos no WhatsApp, né? Se eles conhecem algum trabalho. Você já teve uma ideia. Antes você estava desesperado, antes você estava preocupado, mas porque você usou a fé no primeiro estágio, que é mentalmente, você deixou a palavra positiva, a palavra de Deus, entrar na sua mente,
Então você já agiu diferente. No outro dia você já teve a ideia de mandar um WhatsApp para todos os seus amigos, conhecidos, que você está desempregado e você está precisando trabalhar. Beleza? Você passou aquele dia melhor. Conforme você foi lendo, foi crendo, foi ouvindo essas palavras que te levam para frente, a fé foi elevando para o segundo estágio. Você foi sentindo isso, né? Você foi sentindo que, não, a hora está chegando. O seu pensamento foi mudando. Poxa, não, a porta de emprego ela já está aberta. Eu só vou achar. Eu só não sei aonde. Então, eu vou buscar. Eu vou procurar. Né? E você já está se sentindo bem no segundo dia. Aí, no terceiro dia, né, vem na sua mente assim, ó, sai no seu bairro, faz um currículo e vai de porta em porta. E ele vai. E ele está se sentindo bem. E ele está com disposição. E ele começa a ter as dificuldades, né, que sempre tem. Recebe 1 não, 2 não, 3 não. Mas a mente dele já está blindada. Ele já creu no primeiro estágio e já está crendo no segundo estágio. Ele já está sentindo que ele já está empregado, mesmo sem ele estar. Então, por mais que venha a negatividade, não consegue entrar. E ele permanece. Entende? Chega no terceiro dia. Chega no terceiro dia. Aí o milagre acontece. Por quê? Porque ele começou a agir a fé no primeiro dia, ele guardou a fé. No segundo dia, ele guardou a fé. No terceiro dia, ele guardou a fé. Até que tudo aquilo que ele plantou durante esses dias, né, falar com um amigo, sair para entregar currículo, né, e outras coisas que se faz para procurar um emprego, aplicativo, site, enfim, ele foi fazendo aquilo que estava na possibilidade dele e não desistiu. Chega no terceiro dia, o telefone dele toca, ele vai para uma entrevista e ele consegue o emprego. Mas por que ele agora ele está trabalhando? Porque ele agiu a fé. Ele agiu a fé nos 3 estágios. Ele pensou, ele sentiu e ele agiu, né? Ele foi, ele se moveu, ele foi em busca, né? Ele venceu a si mesmo. Então, aquilo que ele estava precisando veio até ele. É assim que acontece. Muitas das vezes, você está buscando um emprego, mas muitas das vezes vem outro melhor ainda. Algo que você nem está buscando ao seu encontro. Por quê? Porque você está agindo, você está se movendo, você está sacrificando. Então Deus, ele se move até você porque ele vê que você está se movendo até a promessa dele, até a palavra dele. Porque é promessa de Deus abrir as portas. É promessa de Deus fazer a semente crescer, mas eu tenho que jogar a semente. Então, eu estou dando o exemplo na vida financeira. Eu falei 3 dias, mas pode demorar 1 semana, pode demorar 1 mês, eu não sei, vai depender da fé da pessoa, vai depender da sua fé. Por quê? Tem muita gente que ela começa a crer no primeiro estágio, a mental. Já melhora. Ela passa para o segundo estágio, que ela já começa a sentir. Já melhorou mais ainda. Por quê? A paz chegou. Na hora que ela usa a fé no segundo estágio, a paz chega. Ela fica em paz. Mas o problema, ele não foi embora. O problema está ali ainda. Quantas foram as vezes que eu estava com um problema enorme, mas eu criei na minha mente,
coloquei aquela palavra no meu coração, automaticamente veio a paz, veio a tranquilidade, o medo foi embora, o desespero foi embora, a preocupação foi embora e a certeza se instalou dentro do meu coração. E logo depois disso vem um sacrifício, né? Vem um sacrifício, vem algo para você fazer, para você ir. Vem uma ideia para que a gente possa fazer o que Deus não pode, o que ninguém pode fazer. Ninguém pode usar a sua fé por você, além de você. Eu não posso fazer nada por você, além de você mesmo. Entende? Então tem muita gente, por não usar a fé, ela perde as oportunidades. Ela perde, porque ela espera que as pessoas façam por ela aquilo que ela tem que fazer. E isso muita gente não entende. Muita gente não entende isso. A fé tem 3 estágios. Em qual estágio que você está? A maioria das pessoas, elas ficam no primeiro estágio. Principalmente aquelas que ainda não mudaram de ambiente. Elas estão em um ambiente negativo, né? Elas não estão indo para a igreja, elas não estão se envolvendo com pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Elas estão em ambientes negativos e destrutivos. Mas mesmo assim, elas creem em Deus. Elas creem na palavra de Deus. Elas creem na existência de Deus. Elas ouvem hinos. Elas cantam, né? Elas conhecem a palavra, a promessa. E elas creem até mentalmente no primeiro estágio. Por quê? Porque isso dá um alívio para ela. Quando vem o problema, a dificuldade, quando a pressão está muita, então ela se agarra a essa palavra positiva, essa palavra de fé, essa palavra de amor, essa palavra que veio de Deus para ela. E isso dá um alívio. Para ela não explodir, para ela não fazer uma besteira, então ela se agarra. Ao invés dela continuar nessa fé, nessa palavra, e começar a mudar de ambiente, começar a agir, né, para que essa palavra venha se instalar no coração dela, né, e ela venha estar sentindo aquilo que ela ouviu. Por exemplo, ela ouviu, ó, Deus é amor, mas ela não sente. Ela não sente amor. Ela não sabe amar e ela não se sente amada por Deus e nem por ninguém. Mas ela sabe que Deus é amor. Ela crê que Deus é amor. Ela até fala que Deus é amor. Mas ela não vê esse amor. Ela só crê na mente. Só. Ela sabe. E quando muitas das vezes ela está sozinha, né? Então ela eleva o pensamento dela a Deus e Deus concede a ela um alívio. Um alívio, só para ela não explodir. Só para ela não fazer uma besteira. Então é nesse momento que é para ela se agarrar mais. É nesse momento que é para ela se envolver mais. Para ela crer, aprofundar a fé. É para ela levar essa palavra para o coração dela. Para ela arrancar os sentimentos negativos. Porque antes era pensamentos negativos ecoando na cabeça dela. Ela creu mentalmente, aqueles pensamentos foram embora. Mas se ela não continuar usando a fé e levar a fé dela para o segundo nível, que é levar essa palavra para o coração, instalar essa palavra no coração para que os sentimentos negativos também venham ir embora, o tempo vai passar, ela vai começar a ouvir palavras negativas, destrutivas novamente, e vai voltar todo aquele pensamento, todo aquele sentimento e o desespero novamente. Então ela volta ao estado anterior. As pessoas vivem igual montanha-russa. Assim, tá pensando positivo, tá pensando negativo, tá pensando positivo, tá pensando negativo, tá com sentimento, tá sentindo paz, tá
tá se sentindo mal. Tá feliz, tá triste. Tá bem, tá mal. Elas vivem assim, por quê? Porque elas ficam oscilando na fé delas. Elas não vivem de fé em fé. A palavra de Deus diz para nós vivermos de fé em fé. Se você viveu na fé hoje, no outro dia você vai viver na fé. Na fé. Crendo. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam. Você tem a certeza de coisas. Que coisas? As coisas que você precisa. Né? E que a sua mente e o seu cérebro muitas das vezes fala que só Deus pode fazer. Então, as coisas que você espera, certeza de coisas que se esperam. Se você está esperando, está vindo de algum lugar. Está vindo da onde? Aquilo que você quer. Está vindo da mão de Deus. Está vindo do mundo espiritual. Está vindo do reino de Deus. Está vindo. Está no mundo espiritual. Está na mão de Deus ainda. Ainda não chegou. Mas você tem certeza dessas coisas que você está esperando, que está vindo da mão de Deus. Primeiro estágio da fé, que é a mente. Você crê mentalmente. Você creu mentalmente, você vai continuar crendo. Não importa se passou um dia, 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias. É a trajetória da fé, é o processo da fé. O quanto mais rápido você instalar essa palavra na sua cabeça, mais rápido você vai passar para o segundo estágio, que você vai sentir. Você vai sentir que realmente está chegando. Por quê? É a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando, mas você sabe que agora está vindo. Você está indo de encontro porque você está buscando e você tem a certeza que está vindo de encontro a você. Você está se movendo. Então você começa a sentir. Entende? Aí você começa a sentir tudo que você estava pensando. Você começa a sentir. Antes você estava só pensando na paz, na tranquilidade, na felicidade. Você estava só pensando enfim, no desfrute. Entende? Quantas vezes eu estou na minha moto, andando de moto, pensando que eu estou no meu carro, confortável, sabe? Aquele carro confortável, luxuoso, que até o banco esquenta quando eu estou num frio danado, andando de moto. A minha mente, poxa, eu estou sentado naquele banquinho esquentando. É a fé, é loucura, mas é a minha fé. Entende? E uma hora vai chegar. Então, eu não penso negativo, eu me sinto melhor. Eu me sinto bem e eu vou me mover todo dia até isso acontecer. Entende? Então, mudou aquilo que você sentia. Se você estava triste, você não está triste mais. Se você não tinha paz, você está em paz. E eu tenho certeza que tem muita gente que agora, só ouvindo isso, você já está agindo a fé. Né? O mover de Deus, ele já está te ensinando a você a usar a fé. Você já está tendo mais tranquilidade, porque você sabe o que você tem que fazer. Você já está sentindo uma paz, só de ouvir. Entende? Então, começa a mudar dentro. Nada mudou fora. Ainda está uma guerra fora, que nem estava na minha vida. Uma guerra fora. Uma guerra, sabe? Não mudou nada fora. Mesma coisa. Mas dentro já tinha mudado. Então, o fardo ficou leve. O fardo ficou leve. Era pesado, mas começou a ficar leve, porque eu já estava enxergando as possibilidades para mim sair daquela situação. Porque junto com a fé vem uma ação. Aí você começa a agir. Fazer o que você não fazia. Porque você pensou o que você não estava pensando, sentiu o que você não estava sentindo, começa a fazer o que você não estava fazendo. Aí esse é o terceiro estágio da fé, que é o sacrifício, que é a fé com obras. A fé com obras é que move a mão de Deus. A fé sem obras, ela é morta. Então você vai para um ambiente de fé, que é a igreja, que é conversar com alguém, você lê a Bíblia, você ouve um hino, você ouve
uma pregação, você ouve aquilo que você deve fazer. Tem um dever, né? Pensa positivo, pare de fumar, e pare de isso, pare de aquilo. Sempre tem, para toda promessa, para todo direito, tem um dever. Você até reconhece aquilo, você até crê naquilo, você até pensa. Mas logo você pensa negativamente. Mas a carne é fraca. Mas não dá. Aí você começa a olhar para as pessoas que não conseguiram. Fulano não conseguiu também. Fulano não conseguiu. Você começa a dar desculpas para você continuar usando a sua fé. Você começa a dar desculpa. Você olha para tudo e para todos para achar uma pessoa que não conseguiu. Para você se sentir bem. Entende? Aí você deixa de usar a fé e vive pela condição. Vive pela sua condição. Entende? Resumindo, não vai mudar nada. Vai continuar no mesmo estado e, se bobear, ainda vai piorar a situação. Vai piorar a condição. Por quê? Porque a pessoa não está usando a fé dela. Entende? Então não deixe de usar a sua fé. Não deixe, meu amigo. Não deixe, minha amiga. Independente de quem você seja. Independente da religião que você tenha, independente da denominação que você siga, eu não estou falando de religião, de denominação, eu não estou falando dessas coisas não, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Quem é aquele? É o ser humano. Não importa a sua crença, a religião que você professa. Isso para Deus não importa. Deus está acima de religião. Deus está acima de denominação. Deus está acima de tudo. Deus, ele é resultado. Se você está dando resultado, se você está vendo fruto, se você está mudando o seu pensamento, o teu sentimento e está desfrutando, então, com certeza, você está sendo guiado pelo mover de Deus. Você está usando a sua fé. Não adianta você crer só nos dois estágios. Tem muita gente que, principalmente que vive nos ambientes de fé, nas igrejas, né, onde ela ouve a palavra de Deus constantemente, aonde ela tem, o ambiente é todo propício a um sentimento bom, a maioria estão presas no segundo estágio da fé. Porque elas vão para a igreja, elas louvam, cantam, elas se sentem bem de verdade, elas sentem alegria de verdade, porque a energia contagia ela. Aquela palavra, naquele determinado momento, até entra no coração dela. Mas quando ela sai daquele ambiente, aonde é para ela continuar naquela fé, aonde é para ela continuar alimentando daquela palavra e para ela colocar em prática no ambiente hostil, né? Na hora que ela sai do ambiente bom e vai para um ambiente hostil, para a zona de guerra, para onde ela vai ter que tomar posição e mostrar, provar para ela mesma e para o mundo que ela crê, aonde tudo diz que não, aonde está todo mundo dizendo que não, mas ela foi para um ambiente onde ela ouviu que sim, ela ouviu que ela pode, mas quando ela volta para a realidade dela, né, para casa, para o trabalho, para os amigos, vamos dizer assim, e ela começa a ouvir que ela não pode, que ela não tem condição, que é assim mesmo, que não tem jeito, e que fulano de tal não conseguiu, que o vizinho não conseguiu. Então ela começa a ignorar, ela começa a desprezar, ela começa a deixar para trás aquela palavra que antes ela colocou no coração. Ela não alimenta, ela não se revolta contra a situação dela e ela não é grata àquela palavra que
está dentro dela. E ela não age. Ela não toma a atitude. Então, ela não age o terceiro estágio da fé. Então, é por isso que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja e que agem o segundo estágio da fé, elas não têm resposta, porque ela não ativa o terceiro estágio. O terceiro estágio é sozinho, irmão. O terceiro estágio, ninguém vai estar com você. O terceiro estágio é só você e Deus e o mal e o diabo. Porque é o diabo que fica falando um montão de asneira na tua cabeça que você não consegue. Entende? Então, quando a pessoa ela está no ambiente hostil, de guerra, na zona de guerra, onde ela está sendo pressionada, bombardeada, ao invés dela usar a fé, ao invés dela ser uma ogiva nuclear, ao invés dela tirar o pino da granada dela e quer saber, eu vou conseguir sim, uau, e ir para cima, ela regride no estágio. Ela estava no segundo estágio da fé, então ela volta, ela para até de sentir coisa boa. Aí ela só fica pensando coisa boa. E se ela não se agarrar na fé de novo, até o que ela estava pensando de bom vai embora. Então ela volta à mesma situação. Ela volta a viver pela condição. E pensa comigo, a condição do mundo está boa? A condição do Brasil está boa? A condição das coisas estão boa? A condição financeira está boa? A condição familiar está boa? A condição sentimental está boa? Você vê bons exemplos por aí? Você vê bons casamentos por aí? Você vê tudo fluindo? Não. Mas por que você não vê coisa boa? Porque você está olhando só para as coisas ruins. Você está olhando para a condição. Entende? Para de olhar para o mundo. Para de olhar para as pessoas. Não é porque que deu errado na vida de fulano que vai dar errado na sua. Não vai. Só vai dar errado se você crer assim. Se você pensar assim. E se você agir da mesma forma que ele agiu. Aí vai dar errado. Porque na minha vida acontece o que eu creio, o que eu determino. Acontece o que está escrito na palavra de Deus. Se Deus falou, ponto final. Não existe vírgula, irmão. Se Deus falou, ó, você é um vencedor, então eu sou um vencedor e ponto final. Por mais que aparentemente eu esteja perdendo. Porque quem crê, quem haja fé, ele não perde, ele aprende, ele está aprendendo. Entende? Ele está aprendendo. Ninguém perde. Quem guarda a palavra de Deus, quem serve a Deus, quem segue a Jesus, ele não perde nada. Ele só aprende. Ele está aprendendo a agir a fé. Ele está no processo da fé. Ele está construindo um milagre. E uma hora ele vai chegar no terceiro estágio, que é a hora da prática, a hora da prova, a hora do vamos ver. E é onde que todo mundo vai ver quem realmente ele era. Todo mundo vai ver o Deus que ele servia. Porque é assim que acontece. O que não falta são exemplos de pessoas que usaram a sua fé, a própria fé. Porque a fé, ela é um aplicativo, é algo que já vem de fábrica. Você já nasce com a fé. A sua fé só tem que ser ativada. A fé já está dentro de você. Você só tem que buscar em Deus o dom. O dom é o botão, é a ativação dessa fé dentro de você. Entende? Buscar em Deus. Como que se busca em Deus? É você pedindo, você orando, você ouvindo as palavras de Deus. Aí vai ativando a fé. E você vai colocando essa fé em prática. Então, quantas pessoas, ninguém cria nela.
Ninguém acreditava. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou já viu uma história de alguém que ninguém acreditava nela. Ninguém acreditava nela que ela iria vencer, que ela iria conseguir, que ela iria casar, que ela iria ser feliz, que ela iria comprar, conquistar, empreender, enfim. Ninguém. Mas ela creu nela. Ela acreditou nela. Ela acreditou em Deus. Ela acreditou que ela podia. E tem muita gente que nem crê nem em Deus, mas ela crê nela. Por ela usar a fé e ela ser uma criatura divina, porque quem criou o homem foi Deus. Por mais que ele não creia, olha que forte. Olha que forte. Até o ateu é criatura de Deus. Por mais que ele não creia em Deus, se ele usa a fé dele, ele vai ver resposta, ele vai ver resultado. Deus vai honrar ele. Deus honra até um ateu quando ele usa a fé. Entendeu? Deus usa até o... Entendeu? Então, Deus usa até o ateu quando ele usa a fé. Então, você precisa usar a sua fé constantemente. Não desista. Não desista. Fechou? São 3 estágios da fé. Comente aqui. Em qual estágio você está? Se você está no primeiro estágio, não tem problema. Continue, você vai passar para o segundo e para o terceiro e vai ter o resultado. Não importa o tempo. Não olha para o tempo. Não olha para o como. Não olha para o quando. Porque a fé, ela é certeza. Então, se você tem certeza, não importa o quando, não importa o como, não importa o tempo, porque isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir. Tá bom? Uma coisa que atrapalha muito a fé é a pessoa olhar para o tempo, olhar para o como e olhar para o quando. Simplesmente vá. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia para onde que ele queria ir. Deus mandou ele para o deserto. A única coisa é que você já sabe o que você não tem que fazer. Você já sabe o que você não tem que pensar, o que você não tem que sentir. Você já sabe o que você não tem que fazer. O que você sabe, então você já elimina essas coisas. Depois que você eliminar as coisas de ruim, Deus vai te dar a direção, o para onde você vai e o como você vai fazer. Fechou? Só creia, haja a sua fé. Vamos fazer uma oração aqui para que você possa usar a fé que você já tem. Tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, pelo teu povo. Eu oro, meu Pai, pelos cidadãos do teu reino que estão ouvindo essa mensagem. Eu oro pelos príncipes, princesas, pelos generais de guerra, pelos filhos, amigos, servos do Senhor que estão nessa terra. Meu Pai, todos nós já nascemos com fé. Desde criança nós usamos essa fé, sendo que quando nós éramos criança, a fé é uma imaginação. Toda criança, ela imagina, ela se imagina, né? Um pedaço de papelão vira um carrinho, um graveto vira uma espada. A criança, ela se imagina ser bombeiro, astronauta, médico. Ela sonha, não tem limite para a imaginação de uma criança. E isso te agrada, isso te alegra. É por isso que o Senhor disse, o reino de Deus é das criancinhas, porque elas usam a fé, mesmo sem consciência. Com o passar do tempo, o ser humano vai crescendo, meu Pai, e a negatividade, a maldade, a malícia, as crenças negativas, enfim, tudo que aconteceu de ruim vai bloqueando essa fé. A pessoa vai ficando incrédula, ela não consegue crer
nela mesma, ela não consegue crer em ti, ela não consegue crer em ninguém, porque ela foca nas coisas erradas, ela foca na negatividade, ela foca na condição, no trauma que ela passou. Mas tudo isso, meu Deus, vai ficar para trás agora, porque tudo o Senhor faz novo. Então faça novo agora, meu Pai. Faça tudo novo na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que pela fé, em nome do Senhor Jesus, o sangue que desceu daquela cruz te lava, te limpa e te dá uma nova oportunidade para você mudar o seu pensamento, para mudar o seu sentimento, o seu coração. Arranca todas as sujeiras. Meu Pai, envia o teu Espírito Santo junto com os teus anjos agora, até onde essa pessoa está. Meu Deus, passeia no corpo dessa pessoa e faça, meu Deus, um milagre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Respira fundo. E é isso aí. Diga graças a Deus. Graças a Deus e vamos na fé. Use a sua fé, que você vai testemunhar, você vai desfrutar e você vai transbordar na vida de outras pessoas. Tá? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam aprender a usar a fé que já está dentro delas. Em nome de Jesus. Um abraço. Morri.